Um cara me chamou para um negócio extraordinário. Beleza. Falei, cara, é isso mesmo que você está me propondo? É. Falei, dá para ser nessa e nessas condições? Ele falou, dá. 15 dias depois ele começou a me fazer pedidos cujos quais não estava no combinado. Eu fui e mandei uma mensagem para ele. Falei, irmão, antes de dar seguimento a isso, vamos fazer o seguinte: o que você está me pedindo eu não vou fazer, porque se eu soubesse que era isso, eu não tinha entrado no negócio. Então, como eu ainda não comecei a construir, não coloquei dinheiro ainda, tá certo? Eu quero deixar bem claro, isso eu não vou fazer. Será que eu estou confundindo? Ele falou, não, está do jeito, eu é que me coloquei ou me expressei de forma equivocada. Então é obrigação sua, entendeu? Ter uma visão a respeito das pessoas, de Satanás, de Deus, de seu cônjuge, de seus filhos, de seu pastor, de seus membros. É obrigação sua. Se os seus olhos forem bons, você conduz a sua vida para um ambiente de luz. Qual é a vantagem da luz, pelo amor de Deus? Ela evita com que você tropece, ela evita que você caia. Se apagar a luz aqui agora, nós vamos esbarrar nas cadeiras, eu posso tropeçar na caixa de som. Mas quando uma luz acende, os problemas continuam diante de mim, mas eles agora, certo, não me causam problemas. Por isso, Jesus está dizendo, agora, se algumas pessoas sequer são capazes de observar e de reconhecer que a luz, que ela acredita ser luz, na verdade, são trevas. Se você quer se convencer de que seu relacionamento íntimo com seu namorado, com seu noivo, é um relacionamento que Deus aprova, aí fica difícil. Eu era membro de uma igreja, quando um camarada me pediu oração para entrar numa campanha no monte com ele. Eu levei ele no monte, ali em frente à igreja batista, assim, ali, e fiz com ele uns 3 dias. Depois do 3º dia, eu falei, eu vou perguntar a ele qual o propósito da oração, que eu só estava lá de joelho dobrado, falando, Senhor, abençoa o teu filho, dá vitória para ele, entra com providência. Ele estava fazendo a campanha para a mulher do vizinho. Eu orei 3 dias, brother, para Deus dar a mulher do vizinho para ele. Você consegue entender? Isso é um assunto, eu estou brincando, primeiro isso é sério, não estou contando história não, aconteceu mesmo. Então, a Bíblia diz que você precisa colocar luz, certo? Se as trevas estiverem, e se os seus valores estiverem misturados, você está na luz e acha que está em trevas, está com visão noturna. Parece aquele CEO, sabe aquele CEO do soldado americano, entende? Então nós temos que cuidar da nossa ótica, para você ter uma vida mais tranquila. Agora a gente talvez consiga entender aquele outro lá, do guardar tesouro no céu e não na terra. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. A palavra mamão aqui, por favor, não há indício de que seja um Deus, ok? A palavra mamon indica riquezas, tá certo? Só que Jesus está fazendo uma comparação, que a riqueza oferece um conforto, uma garantia, uma segurança tão grande, certo? Que você pode até acreditar que a riqueza é um Deus, até se deparar com um problema cujo qual o dinheiro não resolve. Aí você descobre, certo? Que apesar de parecer com Deus, ele não é Deus. Então Jesus está tentando nos dizer o seguinte: o que é Deus? Deus é Senhor. O que é dinheiro? Dinheiro é servo. O que é Deus? Deus é. E o que é dinheiro? Dinheiro é. Quando Deus, ou quando o dinheiro vira Senhor, Deus vira servo. Não dá para ter os dois no mesmo patamar. É isso que Jesus está dizendo. Se o dinheiro é seu Senhor, Deus vira seu servo. Se Deus é seu Senhor, o dinheiro vira seu servo. Se o dinheiro é seu Senhor, você tem medo de perdê-lo e está disposto até desobedecer a Deus e perder a intimidade com Ele, porque Deus não é seu Senhor, Deus é seu servo. Mas se Deus é seu Senhor, você tem medo de perder a Deus e não de perder dinheiro. É assim que funciona. Isso é uma continha muito simples, tá certo? Isso foi um estilo de vida que eu aprendi a colocar.
Se tudo que eu tenho é de Deus, tudo que é de Deus é meu. É simples. Pega tudo que você tem e entrega a Ele, certo? Eu não estou falando de grana só não, estou falando de vida, estilo de vida, certo? Aqui nós falamos de uma forma bem sóbria sobre dinheiro. Então, Jesus está dizendo, não dá para servir a dois. Um é servo, o outro é senhor. Não dá para os dois serem servos e não dá para os dois serem senhor. Tá certo? Um é senhor e o outro é servo. Agora, quem é servo ou senhor na sua vida, isso quem sabe é você. Mas ele nos advertiu ainda no capítulo 6. Ó, tudo isso é só no capítulo 6. Quer mudar? Agora ele muda de dinheiro. Ele já falou aqui, ó, vamos lá, rapidinho. Ele já falou de generosidade, falou de espiritualidade, falou de intimidade com ele, falou de importante e prioridade, falou de mudança de ótica, certo? Agora nós vemos aí Deus e o dinheiro, quem é servo e quem é senhor, e agora ele muda de novo de assunto, certo? E ele vai para o verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Preste atenção. Agora Jesus vai falar sobre a preocupação com o futuro, a ansiedade, né? Como alguns já virou até clichê, dizendo que o que é estresse, é excesso de passado. Não, perdão. A depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Então Jesus agora está falando, tenha controle da ansiedade. É isso que ele está dizendo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto às preocupações. Comer, beber, vestir, todas essas preocupações com o futuro. Hoje muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, certo? Porque estão preocupadas demais com o futuro. E qual é o motivo dessa preocupação? Talvez olhos ruins, certo? Fizeram negócios ou entraram em situações desagradáveis. Talvez vivem ansiosas, cheia de dinheiro, mas o dinheiro é senhor. Se o dinheiro é senhor, Deus é servo, ok? Então nós invertemos valores e todas as outras aplicações dos pontos anteriores que eu não vou fazer agora. Mas o verso 34, o último verso desse versículo, diz o seguinte: não vos inquieteis, olhe bem, ainda falando, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã, olha bem, trará consigo o seu mal. Bom, que fique claro, você só tem amanhã se conseguir sobreviver ao hoje. Se você não conseguir sobreviver o hoje, não há amanhã para você. Isso não significa que você vai morrer hoje, não. Não. Você pode acordar amanhã sem ter um amanhã para viver, sem motivação, sem propósito, sem nada. Eu levei 3 minutos para ler o texto. Já estou quase 1 hora falando com vocês sobre alguns versículos isolados. Eu quero recomendar este capítulo para vocês, porque a variedade de assuntos e a importância e relevância que ele tem para a nossa vida aqui na Terra. Porque preste atenção, qualquer coisa que você tente falar hoje, no maior veículo de comunicação, internet, enfrenta a adversidade dos haters. Qualquer coisa que você possa, eles levam para a política, levam para a acusação, ou seja, o evangelho falado está perdendo força. Essa é a verdade. Hoje as pessoas não estão querendo mais ouvir você falar de Jesus, elas estão querendo ver Jesus em você, entendeu? É isso. Então a nossa vida precisa mudar. Nós entendemos que chegamos até aqui com um dos modelos de evangelismo mais eficientes do mundo, o assembleiano. Essa é a verdade. Foi com isso que chegamos aqui e ainda é uma das igrejas que mais crescem, a Assembleia de Deus, ou das denominações que mais crescem. Mas nós sabemos que elas se atrasaram um pouco em alguns ambientes de comunicação, em algumas exposições, é verdade. E isso pode até ter aproximado muito as pessoas de um estilo de vida de maior santidade, mas afastou as pessoas do crescimento pessoal, do amadurecimento, da responsabilidade de lidar com seus atos. O que nós queremos é ver pessoas capazes de pregar com sua vida, em todas as áreas. Alguém olhar para você e ver você
vestido decentemente. Olhar para você e ver você com uma vida que talvez não seja tão regalada como a daquele rico, da parábola do rico e Lázaro, mas uma vida decente, íntegra. Alguém olhar para você e ver em você uma pessoa de oração, uma pessoa misericordiosa. É isso que nós queremos. Uma qualidade de vida, certo? E juntos seremos capazes de cuidar, é verdade, de algumas pessoas que por algum motivo não conseguem alcançar isso. Tem pessoas desfavorecidas, é verdade. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. O que indica que alguém vai precisar ajudar alguém economicamente. A palavra pobreza ali fala realmente de ausência de recursos. Mas para isso, eu vou precisar ter condições de ajudar alguém materialmente, de ajudar alguém emocionalmente, de ajudar alguém espiritualmente. Esse é nosso papel. Eu quero começar pelo segundo livro dos Reis, o capítulo 5, o verso 2. Vamos ver que forma muitas vezes a salvação vai bater na nossa porta de uma forma bem estranha. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste atenção como Deus vai levar a salvação a um povo que não tinha salvação. Nós estamos falando dos sírios, os arameus. Nós estamos falando de um povo que não foi o povo escolhido, é verdade. Mas quando olhamos o Velho Testamento mais de perto, nós sempre vamos ver a salvação, a oportunidade de aproximação que Deus está oferecendo às pessoas. Ela passou pelo Egito através de José e fez com que, quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios resolvessem caminhar com o povo. Ela passou pelo Egito através de Abraão, dando a oportunidade de uma egípcia se tornar a mãe de uma grande nação, a egípcia Agar. Mas nessa ocasião, olha como a salvação vai passar na casa desse moço, porque é isso que eu quero mostrar: casa, família. Esse é o meu propósito. O texto conta a história de um cara extraordinário chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem próspero, respeitado, digno, ovacionado por sua nação. Ao andar na rua, ele era alguém que representava a segurança. As pessoas que olhavam para Naamã em seu cavalo provavelmente se curvavam, o cumprimentavam, o reverenciavam, porque a Síria podia dormir tranquila, porque a segurança dos sírios estava nas mãos do poderoso Naamã. Um homem altamente respeitado por todas as nações vizinhas, temido por todo o material bélico que trazia em suas mãos e sua estratégia e manobras militares. Mas apesar de ser tão bem visto fora de casa, quando ele chega em casa e tira sua indumentária, tira suas roupas, tira seus elmos, a lepra aparece. E pasme você, o que vai aproximar Naamã de Deus é exatamente a lepra. Exatamente a lepra, aquilo que era ruim, que o estava conduzindo a uma morte gradativa, paulatina, lenta. Um belo dia, numa de suas campanhas, numa de suas investidas contra Israel, ele leva a menina, ele leva para a Síria uma garota da terra de Israel. E pasme você, a salvação poderia entrar na casa de Naamã por quem ele é, por um profeta respeitado, por um rei fervoroso, por alguém, por um sacerdote. Às vezes eu fico pensando se não seria muito legal se Samuel fosse o indivíduo que fosse levar a salvação até a casa de Naamã, ou Natã, o grande profeta, ou Davi, um homem misericordioso. Se não poderiam ser contemporâneos. Mas não, a salvação vai entrar na casa de Naamã através de uma garotinha que entra pelas portas dos fundos. Uma menina sem muita expressividade, alguém que nem se sabe o nome, levou a palavra da salvação a um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Uma menina entra na casa de Naamã, e a salvação para Naamã entra através de uma menina por causa de uma dor, por causa da lepra que ele tem. Preste atenção, essa menina começa
dentro da casa de Naamã, a trazer a esperança para algo que não tem esperança, a trazer possibilidade de sucesso para algo que não tem possibilidade de sucesso. Sabe o que essa menina traz consigo? A palavra de Deus. Se tivéssemos no Novo Testamento, eu diria o Evangelho, as boas novas, mas por que não dizer umas boas novas também no Antigo Testamento, onde a menina chega na casa de um leproso e diz: tem cura para você. Ou de uma voz, uma palavra, chega numa casa e diz: tem restauração para o seu casamento, tem libertação para os seus filhos, tem cura para essa doença, tem solução para você. É isso que essa menina traz consigo. Naamã está em busca de quê? De ser salvo, de ir para o céu? É lógico que não. Na sua cultura não é assim que funciona. Por que você acha que ele leva presentes? Quase 350 quilos de prata, quase 75 quilos de ouro. Por que é que você acha que o rei, provavelmente Ben-Hadad, manda Naamã levar tudo isso para dar de presente? Provavelmente para Jotão, o rei. Porque na cabeça deles, o sacerdote e o profeta são funcionários do monarca. Então eles vão ser pagos pelo serviço de curar. Esse é o modelo mental deles. O que eles não sabem é que o Deus que quer salvar, para salvar não precisa de dinheiro. Salvação não se compra, nem no Velho nem no Novo Testamento. Quando olhamos para isso, que vemos uma menina entrando. Cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta no modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar a sua vida para um outro nível. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para essa história, é isso que vemos. A salvação chegou na casa de Naamã. Onde? Numa garotinha. Você sabe quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada. Se fosse novinha, menos ainda. E se fosse estrangeira? O que essa garotinha tinha para ganhar credibilidade? Vida. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo. O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais. Naamã voltou para casa curado, sim ou não? Sim ou não? Mas voltou para casa com Deus, sim ou não? Construindo um altar para ele adorar o Deus que ele conheceu em Samaria, por causa da palavra de uma garotinha. Então fique atento, querido, porque Deus às vezes quer usar até uma mula para falar com você. Eu não recebo palavra. Gente, aprenda uma coisa: não se preocupe muito com quem está falando, se preocupe com o que está falando. Preste bem atenção nisso. Você não precisa dar crédito para tudo, mas também não precisa dar crédito para nada, ou tirar o crédito de tudo. Então vamos olhar isso. Esse é o primeiro. Olha, entrou de uma forma muito esquisita. Vou te mostrar outra passagem. Coloca aí Josué, capítulo 2, verso 1. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tem alguém de Petrópolis aqui? Então eu vou trocar. Não estou querendo ofender nada não, tá bom? Vou pegar uma palavra. Deixa eu pegar aqui, confim da terra. É porque tem gente na internet. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra, eu e tu. E a gente chega lá, 2 crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, um prostituto? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar contra a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu está no Serasa. Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. Muita gente sorriu porque achou graça. Outros sorriram porque lembraram que é verdade. Mas preste atenção em mim. Gente,
são espiões. Quem são aqueles 2 espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar, a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em 2 possíveis clientes que entram na casa de uma prostituta para levar a salvação. Às vezes, ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só, olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina, e entra na casa da prostituta Raabe com 2 espias, e os espias dizem para ela: quando nós invadimos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro e porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro, o que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. É assim que funciona, ok? Deixa eu usar o terceiro, porque esse culto é mais curtinho. Eu não tenho tempo de falar muito de um só. Depois, se você quiser escutar tudo, vai embora, porque também não cabe no final. Deixa quieto, vai embora, depois você assiste o outro. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento, já que eu citei 2 exemplos do Velho. O primeiro foi o exemplo de quem? De quem? E o segundo foi de quem? Isso, um leproso e uma só gente boa, mano. Dá uma olhada no terceiro. Esse terceiro aqui é maneiro. Lucas 19:9. Dá uma olhada na estirpe do indivíduo. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta. Isso, a salvação já veio à casa do leproso, já foi à casa da prostituta, agora vai à casa do ladrão. É um cobrador de impostos que tinha um camarada da Receita Federal Romana, o tal do Zaqueu, pequenininho, mas de olho grande. Isso aí, depois você lê, está lá no Lucas 19, não sou obrigado a ler tudo. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu. Porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que filha era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou: vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim: ó, e é de graça, é culto. Ele falou: então estou com tempo livre mesmo, tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo: então não entra, assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou: deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei, no final ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala: olha eu aí te abraçando.
E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala, nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto, o que você mais gostou? A palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa, olha que maravilha. Sempre casa, a casa da Raabe, a casa do, né? Na casa do Naamã e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver? Isso, preste atenção, Atos dos Apóstolos 16:31. Esse também é outro perturbadinho, coitado. Esse aqui queria suicidar, turma do suicídio. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16. Uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra. No início estava entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus. E o povo estava lá, maneiro. Mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá, adivinhava as coisas. E tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando. E ela olhava e falava, gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. Aí Paulo falou assim, pô, estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher. Não estou falando que toda mulher que grita tem demônio. Mulher fala muito porque a área de fala da mulher é muito grande. O homem tem uma área de fala bem aqui assim, no finalzinho, aqui assim, ó, do tamanho de um grãozinho de feijão. A mulher tem uma área de fala, é todo lado esquerdo assim, e se faltar espaço também tem o direito todo que ela fala. Por isso que normalmente a coisa mais difícil que existe é você ver uma mulher gaga. É porque falar faz parte dela, tá certo? Foi só uma... Nem sei porque eu falei isso. Sangue de Jesus, tem nada a ver com o culto. Os teólogos de plantão morrem. Ainda bem que eu sou pastor. Tem que deixar eu pregar de novo. Escute só. Aí Paulo olhou para a dona lá que estava endemoniada, sem estar endemoniado. Olha, os demônios escondidos, demônio dissimulado. Paulo falou, ô demônio, não adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. Nem esse negócio de esses brinquedinhos de criança. Os caras falaram, manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se armou de cantar. Crente é terrível. Meia-noite todo mundo dormindo, os caras presos, os caras ganharam tudo preso assim. E eles estão lá, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas tudo abertas. Ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou, calma aí, ó, infeliz. Ninguém fugiu não, tá todo mundo aqui. Ele falou, acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam, depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né? Rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando. É um negócio, só estou falando fofoca, só superficial, para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo está lá, aí vem ele assustado. Ninguém fugiu. Ele falou, ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim, então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção, olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá, porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Deixa eu falar uma pergunta para tu, séria. O que você veio fazer aqui hoje? Tanto lugar mais legal para você ir. Se você bebe, ó, tem uns na esquina aí, umas birosas com uma cerveja maneira. Se você gosta de ver filme, você podia estar no cinema. Se você está com preguiça, você poderia estar em casa, miserável. E olha, eu sei o que você está fazendo aqui. Ah, não, eu vim aqui porque o senhor é engraçado. Fala sério, o diabo tinha poder para combater isso. Ah, eu vim aqui porque eu achei que não era o senhor que ia pregar. Se lascou. Você está entendendo? Pô, presta atenção. A desculpa que Deus usou para te trazer aqui, eu não sei. Eu só sei que você só está aqui porque Ele decidiu que você estaria. Você está entendendo? Para que você entenda que o que você enfrenta hoje não tem autorização para te destruir. É apenas para que Deus se revele mais para você. Paulo está preso e poderia falar nessa droga, eu estou preso, vou cantar é nada. Estou todo dolorido. Está ele lá cantando, sei lá.
Tá lá ele. Você estava cantando no culto. Quem é que canta aquela música Terremoto? É Cassiane? Quem é? A Exla. Então não sei se Exla estava lá também. Cantou Terremoto, sacudiu tudo, salvou o carcereiro e depois Paulo saiu. Ou seja, aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria isso. Agora vamos para outro. Só gente boa. Vou recapitulando, só para você ver como é que, ó. O Naamã que era, você tem lepra? Não, então você está melhor. A dona Raabe que era? Isso. Nem vou perguntar para a senhora. O Zaqueu que era? Isso. Não. Pô, agora foi vacina, ó. Caraca, que vacilo, maluco. O carcereiro. Vamos agora, só gente boa, tá bom? Vamos agora, Marcos 5,19. Marcos 5,19. Esquece esse negócio de política, acabou, ok? 5,19. Sangue de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas vai para tua casa, rapaz. Eu gosto dessa aí. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, os demônios pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, um maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufocou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. Ele falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, igual mesmo. E alguém falou: ó, um matador de porquinho, aquele lá, ó. Aí foram lá e falaram para Jesus: você matou nossos porquinhos? Ele falou: não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando: acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí o ex-endemoniado falou: aí Jesus, falou uma coisa para tu: deixa eu ir contigo, poxa, já estou vestidinho, pô, deixa eu ir. Jesus falou: não vai rolar não, mano, já estou com um pessoal aqui ruim, mais um. Fala o seguinte: vai para tua casa, vai para os teus e mostra, não é fala, mostra, vai, deixa eu ver como é que está essa tradução, vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Pronto, a salvação chegou para o endemoniado nas 10 cidades pagãs, lá do leste do Mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro, me ajude por favor, leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você, porque finalmente a história chegou até você, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, tá pior que a do leproso? Tá pior que a dona aqui, da mulher peixe? Tá pior? Tá pior? Não tá pior, entendeu?